Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcel, professor de Física. Nós teremos hoje uma aula extremamente importante para o teu sucesso na prova da FUVEST e na prova da Unicamp lá. Eu vou confessar para vocês, eu vou dar um assunto hoje chamado eletromagnetismo, que a maioria dos alunos tem medo, mas quem me conhece sabe que eu sou extremamente apaixonado por esse assunto. Por quê? Dizem que é difícil, e eu vou provar para você que não é. É um assunto que sempre cai na FUVEST e Unicamp e tem que ter um pouco de noção espacial. Então veja essa aula com muito carinho, com muita atenção, percebendo todos os detalhes. Marcel, o que é isso, Marcel? Eletromagnetismo. Quando que começou isso? Existe uma estrela em vestibular chamada Ørsted. Esse é um professor dinamarquês, Hans Christian Ørsted, que em 1820 fez uma experiência que revolucionou a física. Ele mostrou que corrente gera campo magnético. Então, existe a relação de eletricidade e magnetismo, e daí que apareceu o eletromagnetismo. Agora, vocês me conhecem. O que eu falo, eu gosto de provar. Então, o que o Ørsted fez em 1820, eu vou mostrar para vocês na prática aí. Reparem aqui. Eu tenho aqui uma agulha magnética. O norte magnético da agulha apontando aproximadamente para o norte geográfico da Terra e o sul magnético da agulha apontando aproximadamente para o sul geográfico da Terra. O que eu trouxe aqui? 4 pilhas. E essas pilhas fornecem o quê? Uma diferença de potencial. Então eu vou pegar esses fios aqui, vou conectar aqui e vou fechar o circuito. Devido a DDP, surge uma corrente elétrica. Repare o que vai acontecer com a agulha e repare também para onde ela gira. Quer ver? Coloquei aqui e a agulha sofreu um deslocamento. Essa experiência está mostrando que corrente gera campo magnético. Agora eu vou fazer o seguinte, vou parar a agulha aqui, é muito sensível, e vou inverter a corrente. Tem vestibulares que só perguntam isso. Quando inverto a corrente, a agulha gira no mesmo sentido? Eu acho que não. Quer ver? Repare, ela vai girar em sentido contrário. Tranquilo, pessoal? Essa é a famosa experiência de Ørsted. Bom, seguindo lá então. Cargas elétricas em movimento, ou seja, correntes elétricas, geram um campo magnético na região do espaço que as circunda. E nós vamos analisar 3 casos agora. Fio retilíneo muito longo, espira circular e solenoide, que é o que vai cair na tua prova lá. Repare lá, campo magnético gerado por um fio retilíneo e muito longo. Para ficar mais fácil para você, o que eu fiz aqui? Eu trouxe uma régua e aquela noção espacial que eu falei para vocês. Faz de conta que é um fio aqui e está circulando uma corrente nesse fio. Quando a corrente aparece aqui, corrente gera campo magnético. Como é que se representa campo magnético? Pelas linhas de indução. E você vai ver daqui a pouco na prática e também que ao redor do fio as linhas são circulares, ou no sentido horário ou no sentido anti-horário. Depende o sentido que a corrente está. Então, repare, essa figura retrata justamente isso aí. E o que eu estou falando para vocês aqui, que é super importante? As linhas de indução magnética são circulares, concêntricas e situadas num plano normal ao fio. Tudo bem? Foi o que eu mostrei ali. Como é que a gente calcula a intensidade desse campo magnético? Depende da permeabilidade magnética. Isso é uma característica do meio que o fio está. O meio sempre vai estar no vácuo, no vestibular. Esse valor é dado, é 4π 10 a menos 7, não precisa decorar. Tanto a FUVEST quanto a Unicamp falam isso no formulário ou às vezes no enunciado lá. Depende da corrente e 2πr. Então o R é a distância do fio ao ponto no qual se quer, o campo magnético. 2 detalhes importantes aí. Essa fórmula só vale para fio retilíneo muito longo. E repare pela fórmula, quanto maior a corrente, maior o campo magnético. São diretamente proporcionais. Mas repare também pela fórmula que o R está aqui embaixo. A distância está embaixo. Então, o campo magnético e a distância são inversamente proporcionais. Então, o que está acontecendo? Quanto mais longe eu estou do fio, é óbvio, a influência do campo magnético é menor. É assim que se calcula a intensidade do vetor campo magnético. E a direção, Marcel? A direção, ela é tangente à circunferência concêntrica ao fio e situada num plano normal a esse. Foi o que apareceu naquela figura anterior ali. E o sentido? O sentido é dado pela regra da mão direita. Tranquilo? Onde o polegar representa a corrente
E os outros dedos, o campo magnético lá. Que é uma dica, aquilo que eu falei, eu adoro esse assunto. Não fique só olhando para mim. Eu quero que você faça na sua casa. Pegue a sua mão direita. Pegue lá. Não fique só olhando. Pegue lá. Isso. Esse polegar aqui representa a corrente elétrica. E esses 4 dedos aqui, eles vão representar as linhas de indução. O B, o campo magnético lá. Tranquilo? Orsted, mão direita. Letra I, letra B. Quer ver como fica fácil? Em eletromagnetismo, trabalhamos com figuras tridimensionais. Para tanto, usamos a seguinte representação. Quando você tiver um xizinho, isso representa um vetor perpendicular ao plano do papel e entrando no plano. Quando você tiver uma bolinha, isso representa um vetor perpendicular ao plano do papel e saindo do plano lá. Bom, temos que analisar 2 casos. Quer ver? Se eu pegar esse papel aqui, eu posso ter o fio no plano do papel ou perpendicular ao plano. E são os 2 casos que caem no vestibular. Quer ver aqui? Primeiro caso, fio perpendicular ao plano do papel com uma corrente saindo desse plano. Uma das dificuldades que alguns professores têm, esse plano é um. O plano que você está assistindo minha aula aqui, está aqui, é outro. Para ficar super fácil, eu vou mostrar nos 2. Quer ver? No meu plano aqui, eu tenho um fio perpendicular, repare, bem concentrado lá, e uma bolinha. Isso é, a corrente está saindo desse plano lá. Então, o que está acontecendo aqui? A corrente está indo para a tua cara, está saindo desse plano indo para a tua cara, e ao redor desse fio, as linhas são circulares concêntricas. Então, se eu pegar a minha mão direita, olha que legal, e colocar aqui, corrente, letra I, indo para a tua cara, saindo do plano do papel, as linhas estão circulando nesse sentido aqui, que é o sentido que eu mostrei para vocês aí, sentido anti-horário. Pessoal, não faça no meu plano, faça no teu plano. Está aqui, o fio está perpendicular, tranquilo, excelente, e a corrente está saindo. Coloque a sua mão aí no teu papel, aqui, saindo. E já guarde, assim quer dizer corrente entrando, assim corrente saindo. E a corrente saindo, as linhas de indução são circulares concêntricas, nesse sentido que eu representei aí. Super, super fácil, tranquilo lá. Marcelo, qual que é o outro caso? O outro caso agora, eu tenho um fio no plano do papel. Então reparem lá, o fio está nesse plano aqui, e eu vou pegar novamente a mão direita. Só que agora eu não vou nem entrar assim e nem assim, está no plano. Dê um tapa no papel de vocês aí. Então se eu der um tapa aqui, aqui está errado. Corrente não é para baixo, corrente é para cima. E visualize, pessoal, antes de usar a mão. Aqui está o fio, as linhas de indução são o quê? São circulares. Então tem um vetor aqui tangente, tem um vetor aqui tangente, que eu representei ali. Então sempre vai ser assim, quer ver? Eu coloco a mão aqui, repare, não é para baixo, para cima a corrente nesse plano, desse lado está saindo, como as linhas são circulares, girando a mão, desse lado está entrando. Faça na sua folha. A folha está aqui, tranquilo? Coloque a corrente aqui, de um lado, entra, do outro lado, sai. Tranquilo, né? Recapitulando então, fio retilíneo muito longo. Ele pode estar perpendicular ao plano ou no plano. Quando é perpendicular, ou a corrente entra, ou a corrente sai. Quando o fio está no plano, você dá um tapa, ou corrente para cima, ou corrente para baixo. Repare uma coisa, fio perpendicular, B no plano. Se o B está perpendicular, a corrente está no plano lá. Tranquilo, né? Bom, fio retilíneo, super fácil. Agora vem espira circular. Campo magnético gerado por uma espira. Marcel, mas espira circular? Vai aparecer campo magnético? Tem que passar uma corrente. E o legal da aula sempre, vamos mostrar na prática isso aí, pessoal. Quer ver? Eu fiz aqui uma espira circular. Vou colocar o papel aqui para ficar mais fácil de você visualizar. Isso aqui é uma espira circular. Tá? Um motorzinho elétrico tem lá ímã aqui, e uma espira que fica girando. O motor elétrico tem uma espira dessa aqui, ou retangular também. O que eu vou fazer aqui? Eu trouxe aqui limalhas de ferro.
E eu vou jogar aqui as limalhas lentamente para fazer o melhor possível para você aí em casa, tá? Estou mostrando aqui, estou jogando, no caso, as limalhas de ferro, né, que vão formar as linhas de indução. Repare bem, a câmera está aproximando bem aí para você, com certeza, que, por enquanto, não existe campo magnético. O que eu vou fazer? Vou pegar aquelas pilhas que eu já usei, vou pegar, conectar aqui, vou pegar a outra e conectar aqui. Repare, por enquanto não tem campo magnético aí. Agora eu vou colocar esse fio ali, vou fechar o circuito e vai circular uma corrente. Mas corrente gera campo magnético, tem que formar as linhas de indução. Repare lá. Olá, pessoal. Claramente deu para ver as linhas de indução. Notem, o fio está entrando no acrílico, o fio está entrando no acrílico. Ao redor do fio, as linhas são o quê? São circulares. A linha de indução é uma linha fechada. Então, o fio está aqui, as linhas de indução são circulares. Eu mostrei para vocês, então, que uma espira percorrida por uma corrente gera um campo magnético, que nós representamos aqui pela linha de indução. Excelente lá. Seguindo lá, pessoal, no meu plano aqui, você já pegou essa ideia de plano, né? A espira está no plano, eu vou pegar a minha mão direita, letra I aqui. Tranquilo? Eu posso colocar a mão aqui, posso colocar a mão aqui também. A corrente está circulando, desse lado entra, mas no centro sai. Isto é, novamente, se a espira está no plano, o B é perpendicular, ou ele entra ou sai. Nesse caso, ele sai. Tranquilo, pessoal? Tá? Espira é super fácil, tem esses dois casos aí. Né? Seguindo lá, uma espira circular percorrida por uma corrente I gera no centro da espira um campo magnético retilíneo, perpendicular ao plano da figura. Na experiência que eu mostrei, você reparou que existe campo em toda a região próxima da espira. A nível de vestibular, me interessa calcular o campo no centro. E repetindo, se a espira está no plano, o B é perpendicular. Ou ele entra ou ele sai, dependendo do sentido da corrente lá. Marcelo, como é que se calcula a intensidade desse campo? Permeabilidade magnética, que é o meio que a espira está, que é o vácuo, esse valor é dado, corrente e 2R. É muito comum um aluno, Marcelo, mas mudou a fórmula, você errou no fio ou na espira? Nenhum dos dois. Aquela fórmula anterior, permeabilidade vezes I sobre 2πr, era só para fio. Essa fórmula aqui só vale para espira. Nós demonstramos isso aqui por uma lei de Biot-Savart, tá? Que não vem ao caso mostrar a dedução aqui, você vai aprender na faculdade lá, quem vai ser engenheiro lá, futuro engenheiro lá. Direção. Direção normal ao plano da espira, como eu já falei para vocês, e o sentido, regra da mão direita. Sempre que fala em corrente gera campo, eu uso regra da mão direita lá. Super fácil, né? E o que falta para fechar a parte conceitual dessa aula aí? Campo magnético gerado por um solenoide. Novamente, vamos mostrar na prática primeiro. Repare aqui, eu vou tirar essa espira circular da experiência passada e eu fiz aqui um solenoide. Isso aqui é muito legal, pessoal, eletroímã tem isso aí. Solenoide, espiras, várias espiras igualmente espaçadas. E eu vou fazer a mesma experiência. Eu vou pegar aqui e vou jogar limalhas de ferro. Tá? Bem devagarzinho, para não abacalhar o campo, para ficar bem bom para você em casa aí. Estou jogando as limalhas de ferro. Tranquilo, vou jogar bastante aí para ficar bem visível para você o que vai acontecer. Então, repare novamente na figura. Por enquanto, não tem campo magnético. Por quê? Não tem corrente. Estou com esse esqueminha de pilha aqui. Vou colocar um fio aqui e vou colocar outro fio ali. Repare que essa geralmente fica bem visível o que acontece. Coloco a corrente. Olhe as linhas de indução aí. Eu não sei se está conseguindo perceber que no interior do solenoide a tendência das linhas é ficarem paralelas. Isso que eu gostaria que vocês notassem. Ao redor do fio aqui, as linhas continuam circulares. Mas eu calculo o campo magnético no solenoide dentro dele. E a tendência das linhas é ficarem paralelas lá. O campo no interior do solenoide, ele é uniforme. Então, vem comigo aqui, voltando para a tela. Denomina-se solenoide ou bobina longa um fio condutor enrolado segundo espiras iguais, uma ao lado da outra, igualmente espaçadas, como você viu ali.
O campo magnético no interior de um solenoide é uniforme, isso não esqueça. Dentro dele, a tendência das linhas ficaram paralelas, né? As linhas de indução são paralelas ao eixo do solenoide, o que eu acabei de falar para vocês aí. E a fórmula de solenoide? Aquilo que eu falei, tem fórmula só para fio, retilíneo muito longo, tem fórmula para espira circular e tem fórmula para solenoide. No solenoide, permeabilidade magnética, 4π 10 a menos 7, esse valor sempre é dado. Corrente, esse N está escrito ali, o número de espiras, o número de voltas. Sobre L, que é o quê? Que é o comprimento. Essa fórmula só usa para solenoide. Eu gosto muito da prova da FUVEST Unicamp, porque o aluno não precisa decorar isso aqui. Física não é decoreba. O aluno tem que entender que o campo é uniforme e tem que aplicar isso aqui, que nós vamos fazer um exercício daqui a pouco aí. Seguindo lá, essa fórmula está no formulário da FUVEST, né, na equação lá. Direção, paralela ao plano do solenoide e novamente sentido a regra da mão direita. Aqui é I, aqui é B. Super fácil, né? Bom, para que você nunca mais esqueça, então, esse assunto, vamos fazer exercícios aí. Prova FUVEST, prova do Unicamp, nível geralmente alto. Então, vamos fazer questões muito bem boladas aí, para que você tenha um sucesso na sua prova lá. Considere o circuito abaixo. Ele deu a resistência, ele deu a força eletromotriz, ele deu uma distância até o ponto P e ele deu a permeabilidade magnética, que é aquele valor ali, 4π 10 a menos 7 que eu falei para vocês. E nesse circuito, ele quer, letra A, calcule a corrente total no circuito e letra B, admita que o comprimento do fio seja muito maior que a distância D entre o fio e o ponto P, ou seja, em relação ao ponto P. O fio pode ser considerado como retilíneo e longo. Aquilo que eu falei, eu não deduzi a fórmula, mas aquela fórmula de fio é para fio retilíneo muito longo lá. Calcule o campo magnético nesse ponto devido somente ao trecho BC. E o cara deu o circuito para você aí. Notem o que eu estou fazendo. Eu estou misturando eletrodinâmica, resistores, circuito elétrico com magnetismo, coisa que a FUVEST e a Unicamp adoram. Caiu muitas vezes isso e vamos repetir aqui, quer ver? Resolução. A primeira coisa é o cálculo da resistência equivalente. Você lembra o que é resistor equivalente? É um que substitui os outros e provoca o mesmo efeito no circuito. Então, reparem, esse 2R e esse 2R, eles estão em paralelo. E são iguais. Quando eles são iguais, para ganhar tempo, você pega um deles e divide por quantos tem. Então, 2R por 2 dá o valor R aqui. Então, lentamente, peguei esse, tirei os dois e deixei o R. É o que aparece nessa figura. O que aconteceu daí? Esse R e esse R, eles estão em série. Como é que acha a resistência equivalente em série? Super fácil, você soma. R mais R vai ficar 2R. Foi o que nós fizemos ali. E agora, o que sobrou? 2R e 2R em paralelo. São iguais. Pega um deles, divide por quantos tem e deu quanto R. E pelos dados, o R vale 3 ohms. Então, em vez de desenhar aquele circuito maluco pra caramba, eu desenhei aqui o resistor equivalente. Cálculo da corrente do circuito. Marcelo, como é que acha a corrente no circuito? Usando lei das malhas. Lembra lá? Somatório de E igual a somatório de RI. O nome disso chama-se lei das malhas. Para lembrar esse assunto também, o nome disso é segunda lei de Kirchhoff. Quem achou difícil aqui? Nada mais é que princípio da conservação da energia. Num circuito, o gerador fornece eletricidade, o resistor dissipa. O somatório de E tem que ser igual ao somatório de I. O E vale 12, o R vale 3 vezes I, calculando a corrente deu 4 amperes. Facílimo, facílimo, tranquilo, né? Bom, e a letra B? O cálculo do campo magnético no ponto P, devido ao trecho BC. Você lembra do enunciado? Ele quer o campo magnético originado pelo trecho BC. A corrente está descendo pelo circuito. Vamos revisar a parte conceitual. Se o fio está no plano, tente visualizar muito isso agora. Fio no plano. Ao redor do fio, você acabou de ver aí, as linhas são circulares. Ou no sentido horário, ou anti-horário, depende da corrente. Né? No caso aqui, a corrente está descendo. Tente visualizar, pessoal. Sei que parece difícil, 3D, mas vamos visualizar. As linhas de indução estão aqui. E eu vou desenhar um vetor nesse ponto aqui. Ele é tangente. Como o fio está no plano, o B ou entra ou sai. Repare aqui
comigo lá. Eu poderia colocar a mão para cima e estou errando o exercício. Então, eu coloco a mão para baixo. Tranquilo? Lá, olha os dedos, eles estão o que? Eles estão saindo. Nossa, Marcelo, está tudo torto e vai ficar com dor nas costas. Tudo bem. Então, eu posso colocar a mão assim, não muda nada. Desse lado, entra. Agora, desse lado que eu quero, sai. Insisto, não olhe para o professor fazendo. Faça você. O teu papel está aqui, coloque a mão no sentido da corrente, o polegar, de um lado entra, do outro lado sai. Facílimo, né? Pessoal, e como é que calcula esse campo magnético? Essa é a fórmula de fio. Permeabilidade magnética, 4π 10 a menos 7. A corrente eu calculei na letra A, vale 4 amperes, 2πr. Por que você chama de R, Marcelo, e não de D? Mesma coisa, né? Porque ao redor do fio as linhas são circulares. Então eu gosto muito de chamar de R, mas tem livro de física que chama de D. 2πr ou 2πd. Calculando isso aí, dá o quê, pessoal? 8 vezes 10 a menos 6. Super fácil a questão? Tranquilo, tranquilo? Tá. Exercício número 2. Esse é um teste da Unicamp. Parabéns para quem bolou, extremamente bem bolado. O aluno bom, com certeza, foi favorecido com uma questão desse nível aqui. Repare lá, um condutor homogêneo de 8 ohms de resistência tem a forma de uma circunferência. É o que o cara representou aí. Uma corrente de 4 amperes chega por um fio retilíneo no ponto A e sai por um ponto B, como está representado aí. Tranquilo? E, conforme a figura, as resistências dos fios podem ser consideradas desprezíveis. Então, tem um fio aqui, tem um fio aqui, essa resistência não interessa. A resistência que interessa é desse que está em forma de circunferência aí. Calcule a intensidade das correntes nos dois arcos de circunferências, compreendidos entre A e B, e a letra B, o valor da intensidade do campo magnético no centro O da circunferência lá. Como é que resolve isso, Marcelo? Aquilo que eu falei é uma questão que merece um carinho, um cuidado. Ele falou 8 ohms a resistência total dessa circunferência. Concluímos que o trecho corresponde a 1/4 da circunferência, esse trecho aqui é 1/4 da circunferência. Tem resistência R1, que vale 2 ohms. E outro trecho R2, que é o 3/4, vale 6 ohms. Ah, Marcelo, realmente achei complicado. Como é que você sabe que aqui é 2, aqui é 6? Vocês lembram da segunda lei de Ohm? R igual a resistividade vezes L sobre A. Vamos revisar isso aí? Resistividade é uma característica do material e da temperatura, L é o comprimento e A a área da secção. Bom, o material é o mesmo, a resistividade é a mesma, a secção é a mesma. Resistência e comprimento são diretamente proporcionais. Quanto menor o comprimento, menor a resistência. A resistência total era 8 ohms. 1/4 do comprimento, 1/4 da resistência. Tranquilo? Por isso que aqui ficou 2 ohms, aqui ficou 6 ohms. Aqui o comprimento é maior, é 3/4. Por isso que a resistência ficou 6 ohms. O comprimento total dá uma resistência de 8 ohms. 1/4, 2 ohms, 3/4, 6 ohms. Porque resistência e comprimento diretamente proporcionais. Se você voltar na tela, a diferença de potencial AB aqui tem que ser igual à diferença de potencial AB aqui. Por isso eu coloquei o AB igual ao AB, R1 e 1 igual a R2 e 2, URI e URI, né, a relação. R1 vale 2 vezes 1 igual a 6 vezes 2. E eu chego o quê? I1 é 3 vezes 2. Só que eu tenho o quê? 2 incógnitas. Então, eu preciso de 2 equações. I1 mais I2, o fio estava entrando pelo ponto A, é 4. Resolvendo esse sisteminha aqui, fica super fácil. I1 vale 3 amperes e 2 vale 1 ampere. Bacana a questão, mas tem coisa mais legal ainda. Quer ver? Representei aqui para você, I1 3 amperes e 2 1 ampere. E já mostrei para você aqui o B1 e o B2. Aquela dica que eu falei, o cara que for chutar no vestibular, e você não vai chutar, mas o cara que for chutar, o cara está com preguiça de usar a mão, se a espira, né, está no plano, no centro o B é perpendicular, ou ele entra ou ele sai.
E quer ver uma coisa interessante, pessoal? Uma corrente está no sentido horário, outra corrente no sentido anti-horário. Então, com certeza, um vetor entra, outro vetor sai. Isso que eu falo para o meu aluno, o cara que não sabe chuta é 50%. Porque se o I está no plano, o B é perpendicular. Só que a gente não vai chutar. Você vai pegar a tua mão aí, mão direita, orsta a mão direita. Vou fazer na tela aqui. Olhe o I1. O I1 está aqui. No centro da figura, os dedos entram. Por isso que o B1 é xizinho. Xizinho eu estou representando um vetor entrando. O I2, se eu colocar a mão aqui, desse lado entra. Mas eu não quero desse lado, eu quero no centro. Me interessa sempre no centro. Se um lado entra, o outro sai. Tudo bem? Eu estou insistindo nisso. A dificuldade que eu tinha quando eu era aluno, um tempinho atrás, eu ficava olhando meu professor, meta a mão no papel você. Tá, você já viu fazendo? Pare aí e coloque você no plano que você está aí. Seguindo lá, a corrente 1 origina no centro, né, em O, o campo B1, entrando no papel. E olha uma coisa super legal. A espira, a fórmula é permeabilidade vezes I sobre 2R. Só que no trecho 1, eu não tenho a espira inteira. Eu tenho 1/4 da espira. Por isso que eu coloquei aqui 1/4. Essa foi a dificuldade da questão, muito bem bolada pela Unicamp lá. A corrente 1 vale 3, e calculando isso aí, o campo magnético 1 é 3, permeabilidade magnética, que é a constante do meio, sobre 8R. Marcelo, e o B2? A corrente 2 origina em 1 ao campo B2, saindo do papel, já mostrei para vocês. Só que a fórmula de espira, permeabilidade vezes I sobre 2R, é para toda a espira. E nesse trecho eu tenho 3/4 só. Tranquilo, né? Então fica 3/4, permeabilidade vezes 2. Só que o 2 vale 1. E eu achei o valor de B2, que deu 3.000, né? 8R lá. Marcelo, como é que acha o campo resultante? Mecânica, né? Um vetor entrando, um vetor saindo. Você subtrai os dois. Eles estão em sentidos contrários. B1 menos B2. Só que os dois são iguais, né? Então, os dois valores são iguais e a resultante vai dar quanto? A resultante vai dar 0. Tenho certeza que você gostou dessa questão, tenho certeza que você entendeu. Fizemos fio, fizemos espira e para fechar essa aula com a chave de ouro, falta um exercício de solenoide. E eu tenho certeza que o que cair, você mata no vestibular aí. Um solenoide possui 20.000 espiras por metro, né? A intensidade do vetor indução magnética na região central. É na região central que interessa, onde o campo é uniforme ali. Do solenoide, devido à passagem de uma corrente, intensidade 0,5 amperes lá. Dada a constante, 4π 10 a menos 7, Tesla vezes metro vezes ampere a menos 1. Né? Tesla é a unidade de campo magnético lá, que a gente já usou algumas vezes aí. Solenoide, geralmente a questão é muito fácil, é só substituir na fórmula lá. Então, resolução. Essa equação só vale para solenoide. Permeabilidade I, N é o número de espiras, L é o comprimento. A constante 4π 10 a menos 7. O enunciado falou que a corrente vale quanto? 0,5. E o número de espiras vale 20.000. Cuidado, 20.000 espiras por metro, ele falou no enunciado. Então, é 20.000 a cada metro. É geralmente assim que cai no vestibular. Calculando isso aí, vai dar 4π 10 a menos 3. T grande aí, esse T grande é Tesla, é a unidade de campo magnético. Super fácil calcular. Calculando qual é a resposta é a letra o quê? É a letra A. Pessoal, eu queria agradecer esse carinho de você ter assistido essa aula. Pode ter certeza que magnetismo é um assunto que sempre cai. Tá? Reveja essa aula com todo o cuidado do mundo. Tá? Estude essa parte aí que eu tenho certeza que você vai matar essa questão aí. Muito obrigado, um abraço do professor Marcelo.